Desde criança que Pedro, domador de burros e cavalos selvagens, ouvia falar sobre a Matinta Pereira. Ele morria de medo só de pensar em encontrar numa certa noite com aquela ave que ficava assobiando para perturbar as pessoas. Acreditava-se que a Matinta Pereira era uma bruxa muito maldosa que se transformava numa ave. E durante a noite, ela voava até o muro de uma casa ou sobre a copa de alguma árvore, próximo a alguma moradia, e ali ela ficava com seus assobios estridentes. Eram tão agudos que incomodava as pessoas que estavam dentro da casa. E aquela ave permanecia ali, naquele lugar, assobiando, incomodando as pessoas, até que alguém se levantasse e fosse lá fora levar alguma oferenda. Poderia ser comida ou bebida. A pessoa sairia do terreiro da casa, deixava sobre um prato para que a ave pudesse pegar. No dia seguinte, uma velha com cara de assustadora vinha até aquele lugar, até aquela casa, no sítio, na fazenda, ou em algum bairro onde a ave visitou durante a noite. E também pedia mais uma oferta, mais uma oferenda do mesmo produto que o proprietário deixou na noite anterior sobre o prato, para que aquela ave pudesse pegar. Se o proprietário da casa se recusasse a oferecer novamente, ou dar mais um pouco da comida ou da bebida que aquela velha pediu a ele, uma certa maldição cairia sobre a vida daquela pessoa e poderia levá-la até mesmo à morte. O tempo foi passando e o medo do Pedro também foi aumentando. Numa certa noite, enquanto todos já estavam deitados lá na casa onde ele morava, eles ouviram alguns assobios horríveis no meio do mato, atrás da casa. Os assobios incomodavam tanto que até os cachorros lá da casa ficaram com medo e começaram a arranhar a porta, querendo entrar para ficar perto de seus donos. Os assobios não passavam. As pessoas começaram a levantar. Um a um, todos foram até a cozinha e encontraram o pai do Pedro preparando um pedaço de peixe que ele mesmo pescou no dia anterior. Ele pegou aquele pedaço daquela carne de peixe, colocou no prato e foi saindo devagar até o quintal da casa. Lá fora, ele colocou sobre uma pedra aquele prato com o peixe e depois voltou e fechou a porta. Dentro da casa, Pedro perguntava por que o pai dele fez aquilo. E o pai dele respondeu que aquela oferenda era para a Matinta Pereira, que estava ali em forma de ave. E depois que ela comesse o que recebeu, os assobios cessariam e a ave iria embora daquele lugar, e assim todos eles poderiam dormir, inclusive os cachorros, que estavam muito assustados naquela noite. Pedro, então, na sua inocência, disse ao pai: "Mas pai, se o senhor pegasse uma espingarda e desse um tiro naquela ave, mesmo que não acertasse, talvez, assustada, ela fosse embora e nunca mais voltaria aqui para incomodar a gente." O pai do Pedro, com toda a paciência do mundo, disse a ele: "Não, Pedro, isso seria algo muito errado que a gente poderia fazer. Porque se eu errasse o tiro, ou até mesmo acertasse aquela ave, com certeza no dia seguinte, a Matinta Pereira viria até aqui em casa e lançaria sua maldição sobre a minha vida, ou sobre a vida de alguém que mora aqui comigo. Então, para não correr esse risco, foi melhor oferecer um pedaço de peixe para que ela seguisse o seu caminho em paz." Quando Pedro cresceu, se tornou adulto, ele ainda morava na cidade de Santa Bárbara do Pará, e ele era muito conhecido e muito querido entre os proprietários e criadores de burros e cavalos, naqueles lugares onde Pedro frequentava. Todos o convidavam para poder amansar seus animais
para que pudesse ser usado em carroças ou até mesmo em montaria. Pedro gostava muito do que fazia. Ele era muito cuidadoso, não maltratava os animais, nem os cavalos, nem os burros, por mais violentos que aqueles bichos fossem. Ele sempre tomava cuidado. E assim ele seguia vivendo, amansando aqueles bichos e ganhando seu dinheiro dos donos dos sítios e fazendas onde ele era contratado para que pudesse fazer aquele tipo de trabalho. Numa certa noite ele voltou para casa bem tarde, depois de ter trabalhado o dia todo numa fazenda. E numa região onde ele passou por uma estrada de terra, ele começou a ouvir alguns assobios estranhos. Aquilo fez ele se lembrar daquela situação que ele viveu enquanto era criança, dentro da casa dele, quando ele ainda morava com os pais dele. Ele foi seguindo, montado em seu cavalo, e o assobio parecia que estava seguindo ele. Mas não era tão horrível quanto aquele ruído que ele ouviu naquela noite, junto com os pais, e que até mesmo os cachorros ficaram com medo daqueles ruídos. Ele ficou tranquilo. Ele achou que fosse algum caçador que estivesse ali no mato e com os assobios estava chamando seus cachorros. Ali acontecia muito das pessoas levarem cachorros para passarem no meio da mata, irem até o rio pescar durante a noite. Então Pedro seguiu seu caminho tranquilamente no meio daquela escuridão. Naquela noite, Pedro passou em frente à casa dos pais dele, e como ele fazia todas as noites, ao avistar a luz acesa na casa, Pedro parou o cavalo e alguns minutos depois ele entrou na casa. Dentro daquele lugar também se encontrava uma irmã dele, a mais nova, que estava ali visitando os pais. A comida ainda estava quente no fogão. A mãe do Pedro pegou um prato e serviu o seu filho. E enquanto ele comia, ele narrou para os pais e também para a irmã, que estava ali prestando atenção na conversa, e falou sobre o que ele ouviu no caminho por onde ele passou. Aqueles assobios que ele disse que se tratava de alguém que estava chamando os cachorros. Mas o pai do Pedro disse: "Cuidado, talvez não seja apenas um caçador como você pensou. Talvez seja a Matinta Pereira que estava rondando aquele lugar." Pedro riu e disse que era besteira. E ele falou que a Matinta Pereira que ele viu quando era criança, se é que aquela mulher realmente era uma bruxa, ela talvez não estivesse mais viva. Já fazia muitos anos. E naquele tempo, ela já era uma anciã. A irmã do Pedro, ouvindo o que ele disse, respondeu a ele que as bruxas talvez não morressem, mas se isso acontecesse, com certeza ela deixaria alguém no lugar dela. Pedro continuou comendo e fez de conta que não ouviu aquela resposta dada por sua irmã. A mãe do Pedro, notando que a sua filha queria assustar o irmão, entrou em defesa dele e disse que ele tinha razão em pensar daquela forma, porque seria impossível realmente que aquela senhora que ele viu há mais de 20 anos ainda estivesse viva naqueles dias. Depois de jantar, Pedro agradeceu pela comida. Em seguida se despediu dos pais e da irmã e foi embora para a casa dele. Ele não morava muito longe da casa dos pais. Ficava mais ou menos a uma distância de 200 metros a chácara onde ele estava morando. Ele estava casado naqueles dias e vivia a poucos metros da casa dos pais com a esposa dele e um filho. Naquela noite, Pedro começou a ter alguns pesadelos. Ele achou que aqueles sonhos ruins tivessem a ver com a sopa de mandioca que ele comeu na casa dos pais. E ele comeu muito, e aquilo pesou no seu estômago. E ele começou a acordar várias vezes durante a noite. De madrugada, ele estava em pé, na cozinha. Ele levantou-se e foi até lá para tomar um copo d'água. Ele estava com muita sede.
Depois de beber a água, ele já estava pronto para voltar para o quarto dele. Ele ouviu um assobio, e aquele ruído fez os cabelos do Pedro arrepiarem. Ele lembrou-se de quando era criança. Aquele assobio era igual ao que ele ouviu anos atrás, quando era criança. Ele ainda morava com os pais dele. Pedro ficou um pouco revoltado com aquele ruído. Foi até o lugar onde ele havia guardado a sua espingarda. Ele a pegou e depois saiu até o terreiro da casa e ficou olhando sobre a copa das árvores. Havia lua cheia no céu naquela noite. Ele conseguiria ver alguma ave se estivesse por ali. Em poucos minutos, ele avistou uma ave sobre o telhado da cocheira. Então Pedro pensou: se é essa ave que está assobiando, ela vai assobiar no inferno a partir de hoje. Apontou a espingarda e atirou. A ave deu um grito e saiu voando. E começou a rodear a casa, assobiando, causando espanto na esposa do Pedro, que levantou correndo depois que ela ouviu o tiro. Ela veio até ele e perguntou por que ele havia disparado a espingarda. Ele contou a ela que tinha uma ave ali rondando a casa e ele atirou para assustá-la. Depois daquilo, eles entraram na casa. Em poucos minutos, o cavalo que o Pedro soltou no campo ficou assustado e começou a correr em volta da casa. Pedro ficou pensando: o que será que está assustando esse animal? Ele nunca tinha feito aquilo. 2 cachorros, que também eram do Pedro, ficaram latindo lá fora, enquanto o cavalo continuava correndo ao redor da casa dele. Em poucos minutos, aquele barulho cessou. Então Pedro e a esposa foram dormir. Na manhã seguinte, Pedro tomou seu café, saiu, arreou o cavalo e seguiu para a direção da fazenda onde ele trabalhava. No caminho, no mesmo lugar onde ele ouviu os assobios na noite passada, alguma coisa estava fazendo barulho no mato. Pedro ficou olhando, mas estava dia, então tudo bem. Ele seguiu tranquilamente. O cavalo começou a ficar assustado. De repente, uma ave enorme saiu do meio do mato e veio voando, gritando, assobiando na direção do Pedro. O cavalo ficou assustado, relinchou, ficou empinado e saiu dando coice, correndo para o meio do mato. Pedro ficou até assustado com aquela atitude do cavalo. Ele tentava segurar o cavalo puxando as cordas do cabresto, mas o cavalo não parava. Ele saiu pulando como um cavalo selvagem e aquele animal seguiu pelo meio do mato. Quando chegou na beira do barranco, o cavalo escorregou. Por sorte, Pedro saltou da costa do cavalo e segurou no capim. O cavalo escorregou e, infelizmente, aquela queda foi fatal para aquele animal. Pedro, naquele dia, foi caminhando até a fazenda. Quando ele chegou no lugar onde ele trabalhava, o patrão dele veio ao encontro e disse: Pedro, não precisamos mais do seu trabalho. Chegou um outro rapaz aqui e ele vai ficar morando conosco e a partir de hoje ele é o nosso novo empregado. Pedro então foi despedido. Pedro saiu, triste daquele lugar, foi até a casa dos pais dele e falou o que tinha acontecido. O pai do Pedro correu até o galinheiro, pegou 2 galinhas, depois de matá-las, ele limpou, colocou numa bandeja e disse para o Pedro: hoje à noite você vai sair da sua casa, leve até o terreiro essas 2 galinhas limpas. Uma pelo pedido de desculpa a Matinta Pereira e a outra vai ser uma oferta que você vai fazer para que ela nunca mais apareça te incomodar. Quando a noite chegou, Pedro, mesmo duvidando que aquela história talvez não passasse de um simples boato falado pelo povo daquele lugar, ele fez o que o pai dele orientou. Ele pegou a bandeja com as 2 galinhas, foi até lá fora durante a noite escura, deixou num lugar no terreiro onde os outros animais não pudessem alcançar e, em seguida,
voltou para casa e demorou para pegar no sono. Algum tempo depois, Pedro ouviu uns assobios bem distantes. Ele comentou com a esposa que a ave estava vindo buscar a oferenda que ele deixou lá fora. E assim aconteceu. Daquele dia em diante, nunca mais Pedro ouviu aqueles ruídos, aqueles assobios horríveis que causaram pânico nele e em muitas pessoas que moravam ali naquela região.